Fala pessoal, tudo bem? Olha só, saiu o edital do TRT Sergipe, é a 20ª região, banca organizadora FCC, e aí a gente queria mostrar para você aqui o nosso curso de português focado neste concurso, focado nas questões da banca FCC, tá legal? Então vamos lá, o conteúdo programático do edital é esse aqui, tá? Então a gente tem aqui a redação oficial, então a banca colocando aí, e aqui é focado no Manual de Redação da Presidência da República, tá? Então a parte então, de redação oficial. E aí nós temos o que normalmente a banca cobra mesmo, ortografia, acentuação, emprego de crase, a parte da interpretação de texto, né? Aqui essa parte de relação do texto com seu contexto histórico, basicamente é o quê? A gente aprofundar na interpretação de texto, entender esse contexto histórico, basicamente é isso, tá? Beleza. A banca tem colocado bastante em seus editais o sentido literal e o sentido figurado, né? Então, denotação e conotação. Sempre tem colocado no seu conteúdo programático discurso direto, discurso indireto livre, transposição do discurso direto para indireto, identificação do discurso indireto livre. A gente tem treinado bastante. Interessante também é ter colocado, né, intertextualidade, que é um assunto que a banca FGV adora colocar, né, adora cobrar isso. E a banca FCC tem inserido nos seus conteúdos programáticos, né, dos editais, e vem cobrando aí a intertextualidade, beleza? Basicamente em cima da identificação, né, qual das alternativas ali apresenta a intertextualidade, tá? Beleza. E aí nós temos as figuras de linguagem, então muito focada, a banca gosta muito de focar metáfora, metonímia. A gente observa também a antítese, muitas vezes a personificação. A morfossintaxe, então aqui a parte estrutural da sintaxe, né? A sintaxe da oração, orações coordenadas, subordinadas, pontuação, né? Também a gente vai notar aqui o processo de formação de palavras. Não é um assunto que a banca adora cobrar, tá? Mas previsão está aqui, a gente logicamente vai treinar com você. Sinonímia e antonímia, né? Então basicamente a banca gosta de trabalhar ali, principalmente o seguinte, ela coloca uma expressão, um sinal de igual e aquela interpretação daquela expressão, tá? Então ela tem feito isso bastante em seus concursos, tá legal? E às vezes ela pode pedir o sentido oposto, então tem que ficar ligado que a antonímia é justamente o sentido oposto. Pontuação dentro da morfossintaxe, pronomes, envolvendo também ali a colocação pronominal, o emprego dos pronomes, né? Demonstrativo, possessivo, indefinido e assim por diante. Concordância nominal e verbal. A parte de classe de palavras, a flexão nominal, a banca insere aqui, mas assim, a gente percebe que ela não é muito de cobrar isso. Mas logicamente a previsão a gente coloca para você. Flexão verbal, basicamente a flexão irregular do verbo, principalmente derivados dos verbos ter, ver, por e vir, tá? Beleza? A gente trabalha bastante isso nas aulas, né? As vozes dos verbos, a voz do verbo, eu gosto de trabalhar esse assunto na aula de concordância nominal e concordância verbal, tá? Então nesta aula aqui a gente tem um aprofundamento, a gente junta concordância com voz verbal, então essa transposição de voz verbal e tal, tudo isso a gente trabalha nesta aula de concordância, juntamente com vozes verbais, tá? Correlação de tempos e modos verbais, justamente na aula de verbo, a gente trabalha isso e trabalha bastante, aprofunda bastante nisso, porque o estilo de cobrança é típico, é bem peculiar da banca FCC, né? Então a gente tem a forma de você matar as questões numa boa. Regência nominal e regência verbal, a banca gosta muito de trabalhar essa regência juntamente com o pronome relativo, então se você vai empregar em que, de que, com que e assim por diante, tá? A parte da coordenação e subordinação, então, e conectivos, né? Tudo isso envolvido ali na morfossintaxe. Eu vou mostrar para você como fica essa distribuição nas nossas aulas. E depois tem aqui redação, confronto de frases corretas e incorretas, porque a banca gosta muito de fazer isso. Qual é a reescrita de um trecho do texto? Aquela que preserva o sentido e a correção gramatical. Então a gente tem aqui este conteúdo que, de novo, não tem muita novidade, digamos assim, né? Ela acrescentou aqui a redação oficial, né? Mas assim, a gente não vê muita novidade neste conteúdo programático. É o que a banca vem colocando mesmo em suas provas, tá legal? E como nós distribuímos isso? Então olha só, a gente sabe que a banca ela não cobra muito a parte da acentuação e ortografia.
Mas eu já inicio o nosso curso, né, com esse conteúdo, para quê? Eu indico normalmente o seguinte, bata os olhos na parte de resumo e vá fazendo as questões. Sentiu tranquilidade nas questões? Aprofunde, na boa. Vai fazendo mais questões, mais questões, mais questões. Tá de boa. E tem muita questão também aqui comentada, tá? Beleza. Mas assim, não perca muito tempo na acentuação e na ortografia, porque não são assuntos que a banca gosta muito de cobrar. Então lá para a previsão, muitas vezes ela esconde esse assunto onde aqui? Na redação, confronto de frases. Às vezes ela, nessa reescritura ali, né, para deixar a alternativa errada, ela coloca um erro de acentuação gráfica, um erro de grafia de palavras e tal. Mas questões exclusivas de acentuação gráfica, de ortografia, a gente percebe que a banca não é muito de cobrar. Também, a parte de formação de palavras não é um assunto que a banca gosta muito de cobrar. Então, às vezes, ela pede o valor semântico de um sufixo ou de um prefixo, tá? E às vezes ela pede sim a nomenclatura, né, daquela derivação, se é uma derivação imprópria, se é uma derivação prefixal, parasintética, assim por diante. Então a gente tem aqui, logicamente a gente treina bastante com você. Eu dividi as classes de palavras em duas. As classes de palavras 1, a gente trabalha aqui os fundamentos e a flexão nominal. Os fundamentos por quê? Basicamente é para você identificar quais são as classes de palavras. Porque às vezes a banca só pede isso, para você identificar, diferenciar uma preposição de um artigo, por exemplo, um advérbio de um adjetivo, tá legal? Então às vezes isso acontece, está aqui. A banca, você vai perceber que não há muitas questões, porque a banca cobra pouco mesmo, tá? Aí, nas classes de palavras 2, aí você vai perceber a parte de verbos e pronomes. Aí a banca aprofunda bastante. Toda prova tem questão de verbo, toda prova tem questão de pronome. Então a gente aprofunda bastante, você vai ver, o volume de questões aqui aumenta muita coisa, tá? Pode ter certeza disso. E aí nós temos o módulo 7, e aí a gente agrupou toda a morfossintaxe aqui. Na realidade são 5 aulas dentro desse módulo 7, tá? Que é a aula de sintaxe da oração, reconhecimento de termos da oração, sujeito, objeto direto, objeto indireto e tal, a pontuação respectiva. A gente também trabalha, na sequência, as orações coordenadas com as conjunções e também a pontuação. A gente explica ali também o emprego de vírgula e ponto e vírgula, tá? Bastante cuidado com isso. Depois, orações subordinadas substantivas para perceber o que como conjunção integrante. Orações subordinadas adjetivas para perceber o que como pronome relativo, qual é o papel dele de conectivo e elemento de referenciação. Tá? Então, ficar bastante ligado nisso. E, logicamente, com a pontuação. Oração adjetiva explicativa tem vírgula, a restritiva não tem. A oração subordinada adverbial, aí a gente apresenta os 9 valores semânticos das conjunções e também a gente apresenta a pontuação, né? Então, como é feita a pontuação ali com as orações subordinadas, tá legal? Adverbiais. Então, nesse módulo 7, são 5 aulas aqui dentro desse módulo 7, tá bom? No módulo 8, nós temos a aula de concordância nominal e verbal. A banca trabalha bastante o valor do se, né? Então, quando vai permitir que esse verbo se flexione ou não. E também a banca gosta bastante. Outra coisa, tá? Antes de até de aprofundar nisso. A banca não fica na busca de regrinhas de concordância. É basicamente em cima de análise. Então, o que acontece muitas vezes é a banca esconder um pouco ali o sujeito, né? Ela coloca a oração iniciando com o verbo e deixa o sujeito bem distante. Então, é só ficar ligado nisso. Esse verbo se refere a que sujeito? A gente mostra para você e tem um pancadão de questões. A gente não para. Muitas e muitas questões aqui. E junto com a concordância, a gente trabalha as vozes do verbo. Então, a flexão, né? Na realidade, a transposição, né? Da voz passiva para a voz ativa, da voz ativa para a voz passiva. Passiva analítica, passiva sintética, tudo isso a gente trabalha juntamente com a flexão desse verbo em relação ao seu sujeito. Tá legal? Beleza, depois a regência nominal e verbal, como a gente falou, mais em cima do emprego do pronome relativo, e isso a banca faz com maestria, tá? Então, se você vai empregar o em que, ou de que, ou com que, e assim por diante, e esta aula é muito importante por conta do estilo de cobrança da banca FCC. Depois a crase. E aí nós temos no módulo 11 a redação, o confronto de frases, né, corretas e incorretas. Tudo bem?
Na sequência, aí nós vamos ter os tipos de discurso, então muitas vezes a banca pede para transpor do discurso direto para o discurso indireto, tá? Ou vice-versa. E basicamente identificar o discurso indireto livre. A gente treina bastante isso. Intertextualidade, a banca basicamente ela coloca nas alternativas, né, vários fragmentos, e desses fragmentos ela pede em que fragmento há intertextualidade, isto é, a citação de um outro texto. Basicamente isso. Pelo jeitinho de cobrança, você mata isso numa boa. Sinonímia e antonímia, é só tomar cuidado quando a banca pedir antonímia, que é o sentido oposto. A gente treina bastante. Aqui a teoria é pequena em muitas questões, tá? A intertextualidade também, teoria pequena com muitas questões. Discurso, né, os tipos de discurso, teoria pequena com muitas questões. A mesma coisa no módulo 15, denotação e conotação, teoria pequena com pancadão de questões. Figura de linguagem, teoria pequena com pancadão de questões. Redação oficial, cara. Aí, redação oficial, vamos colocar ali 2 questõezinhas, a banca pode cobrar 1 ou 2 de redação oficial, o conteúdo é mais extenso, tá? E aí, basicamente, em cima dos atributos da redação oficial, é o que a gente tem percebido que a banca cobra mais, tá? E aí a gente, logicamente, tem tudo aqui preparado para você. Depois a interpretação de texto, né? Como a gente comentou ali, a gente passa para você as técnicas de interpretação de texto. E depois a gente vai testando isso, tá legal? Mostrando que você deve fazer uma comparação entre cada afirmação das alternativas e aquilo que está no texto. E aí, logicamente, pegando o embalo, numa boa com a gente aqui. No módulo 19, a gente tem as provas comentadas. Então, assim, nenhum conteúdo, eu posso dizer para você assim, olha, esse conteúdo aqui, você tem que começar por aqui, como eu faço muitas vezes na banca FGV, banca Sebrasp e tal, né? Você pode iniciar aqui o seu estudo na ordem que se encontra aqui mesmo. Porque você vai passar aqui em acentuação, gráfica, ortografia, basicamente em cima de resumo e já parte para as questões. Tá? Não perca muito tempo, não. A mesma coisa aqui, na parte do módulo 5. Tá? Você entrando nas classes de palavras 1, você vai perceber que os fundamentos e vai fazendo as questões. E vai observando o meu comentário. Muitas vezes, pelo próprio comentário, você já vai se safar com isso. Tá legal? Já fica mais fácil. Agora, a parte de processo de formação de palavras, eu indico que você estude realmente ali a teoria para entender a dinâmica e depois vá observando ali as questões comentadas, tá legal? Eu acho que ele traz um pouco de dificuldade, sim, a formação de palavras, mas a banca não é muito de cobrar, né, este assunto, não cobra tanto assim, mas como há previsão, a gente não pode deixar de estudar, beleza? Tranquilo. E aí, a gente vai percebendo, cara, agora, ó, módulo 6, muito importante, módulo 7, importantíssimo, módulo 8. Aqui, eu não tenho como falar assim para você, olha, o mais importante é esse ou aquilo. Cara, não tem jeito. Ó, depois desses daqui, ó, módulos 1 até 5, ó, depois desses daqui, ó, os demais são todos importantes, tá legal? E aí entra na parte de tipos de discurso, intertextualidade, e aí você vai notar que a partir da aula 12 até a aula 16, o conteúdo, a parte teórica, ela é pequena. E ó, pancadão de questões, o que mais importa, beleza? E depois sapeca a interpretação de texto e aí já entra nas provas comentadas, para você ter uma visão global, né, dessas provas da banca FCC. Tá legal? Moçada, qualquer dúvida eu vou deixar aqui abaixo o nosso WhatsApp, tá? Então é só você mandar uma mensagem pra gente também aqui no WhatsApp. Vou deixar bem aqui abaixo e aí fica prático para você mandar pra gente. Show de bola? Belezinha? Se você já está no nosso curso, mande ver qualquer dúvida, manda pro nosso WhatsApp. E se você ainda não está no nosso curso, opa, está perdendo tempo. Vamos que vamos. Já saiu o edital. Então bora comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos.